Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todas, todos e todes. Meu nome é Amanda Ribeiro Barbosa e eu estou muito honrada por participar pela segunda vez do Jogo do Livro. Dessa vez eu vim apresentar a minha pesquisa de mestrado em Estudos de Linguagem pelo Cefet-MG, recentemente defendida, sob a orientação da professora Anelisa Ribeiro. Eu vou compartilhar uns slides para que vocês possam acompanhar minha fala. O meu trabalho está inscrito na trilha 3, Poéticas de Campos e Cidades, a diversidade das trilhas. E o nome dele é Bússolas e Birutas, um estudo sobre o subcampo independente de livros literários para crianças em Belo Horizonte. Bom, essa pesquisa partiu de uma curiosidade inquieta e extremamente afetiva. A minha experiência como pedagoga, professora, escritora e frequentadora das feiras de publicações independentes de Belo Horizonte me fez querer pensar a relação entre as produções editoriais independentes e as de livros literários para crianças em Belo Horizonte. Primeiro, eu parti da pergunta: seria possível essa relação? E, se fosse possível, quais seriam as editoras independentes belo-horizontinas que publicam literatura para crianças e quais seriam suas condições de atuação no cenário em questão? E que elementos constituiriam a autonomia do subcampo independente de livros literários para crianças em Belo Horizonte? A partir dessas perguntas, eu tracei os objetivos dessa pesquisa, que foram investigar os elementos que constituem a autonomia do subcampo independente de livros literários para crianças em Belo Horizonte, apresentar um apanhado histórico do subcampo editorial independente e do subcampo de livros literários para crianças no Brasil e especificamente em Minas Gerais, descrever a experiência de 4 editoras independentes que publicam livros literários para crianças em Belo Horizonte e frequentam as feiras de publicações independentes, e analisar, a partir dos capitais econômico e simbólico adquiridos pelas editoras entrevistadas, suas condições de atuação no cenário em questão. Essa pesquisa é básica, qualitativa e exploratória, composta por um levantamento bibliográfico, por entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas com o problema pesquisado, e pela análise dessas entrevistas e o pareamento dessa análise com os referenciais teóricos utilizados. No primeiro capítulo, que eu chamei de Bússolas, o Norte, eu parto dos conceitos de campo de Bourdieu e especificamente de campo editorial de Thompson, para fazer esse apanhado histórico e teórico sobre o subcampo de livros literários para crianças no Brasil. Eu começo o resgate ali no final do século XIX, nos anos finais do Império, e venho até os dias atuais, refletindo sobre os impactos das transformações políticas na produção da literatura infantil no país. Faço um apanhado também sobre o subcampo editorial independente na América Latina, refletindo sobre a inexatidão desse termo independente e do quanto isso impacta diretamente na sua legitimação dentro do campo editorial. Aí eu listo aqui algumas autoras e alguns autores que me embasaram nesses 2 apanhados. E por fim eu começo a delinear o que seria, então, o subcampo independente de livros literários para crianças. Para isso eu precisei definir, mesmo que provisoriamente, o que eu tomo por editoras independentes. Aquelas de capital nacional, de diversos tamanhos e modos de produção, que publicam livros com formas e temáticas desprendidas das demandas de editais de compras públicas e privadas, e aqui quando eu digo desprendidas, quer dizer que elas não funcionam em função dessas demandas, mas elas podem visá-las, e que firmam parcerias com outras editoras, livrarias, bibliotecas e centros culturais, para promover e ou participar, com assiduidade, de eventos e debates em torno do livro e da leitura, entre eles e, sobretudo, as feiras de publicações independentes.
Nesse capítulo, Birutas, para onde o vento sopra, eu explico o porquê da escolha de Belo Horizonte e não de Minas Gerais inteira, né? Geralmente são nas capitais que se concentram a maior parte das editoras e dos eventos literários. No caso da cena independente, as feiras de publicações independentes acontecem na capital do estado. Então, esse recorte de espaço para que eu pudesse pesquisar especificamente essa cena editorial. Eu faço um apanhado, eu elenco as editoras belo-horizontinas que publicam literatura para crianças e frequentam as feiras de publicações independentes da capital. E a partir dessa listagem, eu selecionei as 4 que foram entrevistadas. A Mas Edições, a Impressões de Minas, a Criva Editorial e a editora MRN. Tive o prazer e a honra imensa de entrevistar Maria Mazarello Rodrigues, o Alisson Gontijo, Lucas Maroca de Castro e Marcos Roberto do Nascimento. Eu poderia discorrer horas sobre cada uma dessas editoras, mas vou resumir o que se destacou em cada uma delas. A Mas Edições se destaca pelo seu próprio slogan, Pioneirismo e Resistência, uma editora que foi fundada por uma mulher negra ainda na ditadura militar, com o propósito de difundir a cultura afro-brasileira para o país e para fora do país. Tem o selo Peninha, que é um selo específico para as publicações para o público infantil. Durante 20 anos funcionou na mesma sede da editora a Biblioteca Comunitária Eteuvininha Lima, atendendo aos moradores do bairro Pompeia e de diversos públicos em excursões escolares. E a grande entrada nas escolas, por meio dos editais de compras públicas, muito antes disso ser obrigatório o ensino da história afro-brasileira nas escolas, e ainda assim a grande assiduidade nas feiras de publicações independentes. A Impressões de Minas é uma editora e é gráfica, uma editora que possui sua própria gráfica. Ela tem o selo Jubarte específico para as publicações infantis. Ela não só participa, como é responsável por 3 feiras de publicações independentes da capital. Neste trabalho eu destaco a Textura, por ser a única que conseguiu firmar uma frequência, e a Curupira, que é a voltada especificamente para o público infantil e juvenil. E a Impressões de Minas desenvolve diversas parcerias e projetos com outras editoras para promover debates e eventos literários e fomentar a leitura e a circulação do livro na capital e fora da capital. A Criva Editorial se destaca pelos projetos que ela desenvolve, dentre eles o Pé de Feijão, que é um projeto que visa publicar textos literários escritos por crianças e adolescentes. É a única editora que destina parte do seu catálogo para essa publicação, para a publicação de textos escritos por crianças, Ela possui o selo Crivinho, voltado especificamente para o público. Está presente nas feiras, destaca a importância das conversas de feira para que essas parcerias e esses projetos se desenvolvam. E a editora MRN, a mais nova entre elas, é a única entre as 4 que publica exclusivamente para crianças e jovens. Já possui uma entrada nas escolas particulares. Tem um livro, apesar de o catálogo ainda ser muito pequeno, ela já tem um livro que foi selecionado pela Finilige para compor o catálogo de Bolonha. E tem as feiras como mananciais de trocas. Também destaca a importância das feiras tanto para a venda quanto para as trocas simbólicas que acontecem durante elas. Bom, a partir da análise dessas entrevistas e de todo um apanhado teórico, eu tracei uma possível lógica do subcampo. Os 5 pontos principais dessa lógica são: o baixo, porém crescente, grau de codificação de entrada, porque ao mesmo tempo em que as tecnologias de edição se tornam mais acessíveis e baratas, a profissionalização dos agentes desse campo também aumenta, também cresce. A busca por equilíbrio entre os capitais econômico e simbólico
As editoras elas visam os dois numa espécie de harmonia, de modo que um capital acaba propulsionando o outro, né? A gente vê aí prêmios e propostas pioneiras e parcerias internacionais e a promoção, o desenvolvimento, né, de feiras e encontros literários, angariarem vendas e vice-versa, né? Algumas vendas acabam viabilizando o desenvolvimento de projetos mais robustos que fazem com que o catálogo se expanda e que o nome da editora seja divulgado com maior alcance. Um grande desenvolvimento de projetos e parcerias, essas editoras são parceiras, né, e visam esses projetos de promoção do livro e da leitura na capital e fora da capital. Uma frequência assídua em feiras de publicações independentes e a importância dela, tanto para a venda quanto para a manutenção desse capital simbólico entre as editoras, e a forte presença de editores coelho, uma nova categoria na matização metafórica do subcampo. Aqui eu resgato a matização proposta pelo Muniz Júnior, pesquisador, que propõe as girafas e os bonsais. Eu faço aqui uma matização com uma harmonização semântica dentro do reino animal. Então, ao invés de bonsais, eu trago aqui o termo ostras e proponho essa categoria intermediária, a categoria coelho, que resumidamente são aqueles editores que crescem horizontalmente, né, por meio do desenvolvimento desses projetos, dessas parcerias, que seriam os acasalamentos, que dão pequenos saltos e que visam essa harmonia entre todos. Por fim, eu chego a algumas conclusões sobre a autonomia desse subcampo, né? Conclusões que podem ser provisórias, mas que têm o intuito de colaborar com futuras pesquisas na área. Algumas delas são: a autonomia do subcampo é determinada pela dinâmica colaborativa entre os pares, o que Thompson vai chamar de economia de favores. As feiras se configuram como um dos seus principais elementos de consagração e difusão do subcampo. As editoras contribuem para a bibliodiversidade, e o que eu tomo como bibliodiversidade é um ambiente composto por diferentes tipos de agentes, produtos, temáticas, modos e tecnologias de edição e difusão em constante intercâmbio. E por fim, não menos importante, cabe ao Estado criar condições de acesso à cultura, à educação, à saúde e à vida num meio ambiente saudável, parafraseando nosso ex-ministro da Cultura, Gilberto Gil. Em diversos momentos ao longo desse trabalho, eu friso a importância das políticas públicas de fomento à leitura em todo o território nacional. Por mais que essa pesquisa trate de uma especificidade dentro do campo da edição, a importância inegável do Estado e de governantes que visam a promoção do livro e da leitura, o acesso ao livro e à leitura, é constantemente frisado aqui ao longo dessas linhas. E, por fim, parafraseando Eduardo Galeano, ou seja, ainda existe gente que escreve, ilustra, edita, lê, pesquisa e oferece livros e experiências literárias para crianças no Brasil. Espero que essa gente encontre, em suas bússolas e birutas, sentidos para continuar seus caminhos. Essas são algumas das referências utilizadas ao longo do trabalho. E agradeço a todos os responsáveis pelo Jogo do Livro a oportunidade de falar um pouco mais sobre esse trabalho. Muito obrigada, bom dia, boa tarde, boa noite e até a próxima.